Fala, meu sexto ano, vamos para o terceiro vídeo de hoje, que nós vamos falar sobre a sociedade egípcia e Mesopotâmia. Gente, o que é uma sociedade? É o grupo dos seus cidadãos, dos seus habitantes, dos seus moradores, certo? Então nós vamos falar hoje sobre, agora nesse momento, sobre a sociedade no Egito e na Mesopotâmia. Gente, como eles eram civilizações que viviam próximas, assim, não tipo vizinho, 50 quilômetros de distância, mas eles viviam em regiões próximas, eles acabavam tendo costumes e culturas parecidas. Cada um era cada um, cada qual era cada qual, mas existiam muitas coisas parecidas entre uma e outra civilização, tá? Vamos lá, o que é uma sociedade então? Um grupo de pessoas que se organiza num determinado ponto, tá? E essas sociedades, tanto do Egito quanto do Mesopotâmia, gente, eram extremamente e altamente hierarquizadas. O que significa ser hierarquizada, professora? Significa, gente, que essa sociedade ela é dividida em classes sociais. E essas classes sociais, elas são bem rígidas, tipo, não dá para você mudar de classe social. E isso significa que existe um grupo que tem mais benefícios e privilégios que outros, entendido? Então, essa sociedade ela era dividida em classes sociais. E aí, se você acompanhar lá na página 32, gente, que tem aquele quadrinho dividido entre Egito Antigo e Mesopotâmia, você vai perceber que é uma divisão de classes sociais, certo? Onde começa pelo mais importante e termina pelo menos importante da sociedade. E em ambas as sociedades vai começar no Egito com o faraó e sua família, que são da nobreza, que são tipo super top, né? E na Mesopotâmia com os reis. A gente vai falar disso depois, mas só para vocês terem importância desses dois primeiros grupos, desse primeiro grupo nas duas sociedades. O faraó, ele era considerado um deus na terra, e o rei mesopotâmico era considerado um semideus na terra, tipo um vice-deus na terra. Então, tipo, era super importante, tá? E termina essas sociedades, gente, com os escravizados. E aí, eu quero que vocês entendam que é super importante o seguinte: não confundir escravos como sinônimo de negros africanos. A escravidão no Brasil foi feita com africanos. No Brasil, no sul dos Estados Unidos, em algumas regiões do Caribe, sim, foi utilizada a mão de obra escrava africana. Mas em outras partes do mundo, não. Escravo é trabalho ruim, tipo, é um trabalho compulsório, um trabalho sem salário, é um trabalho braçal, é um trabalho ruim, com castigos físicos, inclusive. Mas não significa que quem fazia esses trabalhos eram sempre negros, entendido? Eu vou explicar cada uma das classes sociais ali, tá? Começando pelo do Egito Antigo, gente. Faraó e sua família, eram eles que estavam no poder e, como eu disse, era comum as pessoas acharem que o faraó era um próprio deus na terra, tá? E eles que tinham benefícios e eles que mandavam na população. Sacerdotes são os responsáveis, gente, pelas previsões do que pode acontecer. A gente vai entender lá na frente, quando for falar de religião, que os egípcios eles eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. Então, o que acontecia? Eles acreditavam que tudo na terra era por influência dos deuses. E aí eles precisavam dos sacerdotes que organizavam essa parte da agricultura e tudo mais, porque tinha a ver com religião. Os funcionários do governo, militares e escribas ocupavam funções importantes na sociedade, principalmente os escribas, gente. Por quê? Ser escriba no Egito Antigo era tipo ser um ministro, assim, era um negócio muito, hoje em dia, era um negócio muito, muito importante, sabe? Porque não era todo mundo que sabia escrever. Então, os escribas dominavam a arte de escrever com os hieróglifos, hieroglifos, e aí eles conseguiam, tipo, ser um cargo super importante. Era um trabalho super valorizado. Um detalhe, era trabalho passado de geração para geração. Então, filho de escriba, escribinha é, tá? Depois, os camponeses, que eram responsáveis por fazer
toda a parte de plantação, obras públicas e tudo mais, e os escravizados, certo, gente? Que, como eu falei, não é sinônimo de negro, pode ser um branco, tá? Escravização não tem a ver com a cor da pele, gente, tá? Escravidão tem a ver com trabalho ruim, beleza? A Mesopotâmia não difere muito, né? Só não tem a parte dos escribas ali, mas tem funcionários, tem nobreza, tem sacerdotes e tudo mais. Ok? Entendido? Beleza. Vamos para o próximo tópico que está lá na página 33, que é política e economia. Ok, gente. Pensa aqui comigo. Política tem a ver com tipos e sistemas de governo. E economia com tudo aquilo que gera renda, que gera dinheiro, certo? Então vamos lá para a gente entender. Na região do crescente fértil, né, que é aquela região em formato de meia-lua, nós vamos ter várias sociedades que vão viver ali. Os egípcios, uma sociedade super forte, organizada e poderosa, e, né, na região da Mesopotâmia, várias outras civilizações, vários outros povos, gente. Tem que entender, ó. Na região da Mesopotâmia, vários povos coabitavam a região da Mesopotâmia. Vários. Quer ver? Você vai entender o que eu tô falando. Nós, né, moramos em Jaguariaíva, Paraná. E Jaguariaíva é uma cidade, então, do Paraná, que é uma cidade do Brasil, certo? Só que aí a gente tem que entender que Jaguariaíva, né, e Palmeira também, Ponta Grossa, está na região dos Campos Gerais. Mas a gente não fala, eu tô aqui na região dos Campos Gerais, ou tô na região do Norte Pioneiro. Não, a gente fala que está naquela cidade. Então, dentro da sociedade deles, eram organizadas muitas, e agora presta atenção que vai ter ali na apostila depois para você responder. Muitas cidades-estado. Os povos estavam na Mesopotâmia organizados em cidades-estado. O que é uma cidade-estado, professora? É uma cidade independente, que tem o seu próprio tipo de governo. Notou? Copiou? Anotou em algum lugar? Cidade-estado. É uma cidade que tem o seu próprio tipo de governo. Entendido? Então, gente, o que a gente costuma dizer que na Mesopotâmia haviam várias cidades-estados autônomas, independentes entre si. Cada um tinha seu próprio governante, cada uma tinha sua própria tipo de sistema de governo. No entanto, todas elas tinham muitas coisas em comum que a gente vai ver ali na frente, tá bom? Beleza, gente? Ok. Virando a página, lá na página 34 e 35, nós vamos entender, gente, e eu quero que vocês gastem agora um tempinho aqui olhando sobre as funções de trabalho no Egito e na Mesopotâmia. Então, ali tem a presença do rio, como eu falei para vocês. Vocês conseguem ver aqui, ó, os canais de irrigação que eu disse, que era para construir esses canais para que a água chegasse o quanto mais longe, né? E grandes construções, grandes templos e tudo mais. Então agora, né, finalizando esse vídeo falando sobre sociedade, economia e política, vocês gastam um tempinho olhando as páginas 34 e 35. Ali vai estar explicando o que cada um fazia. Basicamente, então, sobre este tópico, nós precisamos entender o que? Sociedade, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, era hierarquizada, ou seja, dividida em classes, e essas classes eram bem rígidas, assim, não dava para passar de uma classe para outra. Havia escravidão? Sim, porém não era escravidão negra, tá? Africana, como no caso do Brasil, que era comércio de escravos. Os escravos no Egito e na Mesopotâmia, eles na maioria das vezes eram capturados de guerra. Meu reino capturou pessoas do seu reino e aí vocês vão se tornar meus escravos. Ou então por pessoas endividadas, estou devendo impostos, se torna um escravo. E assim por diante, tá? Na questão política, Egito é um império comandado por um faraó, tá? Um grande império comandado por um faraó. E a Mesopotâmia eram vários povos que habitavam e esses povos estavam organizados em cidades-estado, tá? Cada uma com o seu próprio tipo de governo. Beleza, gente? Vamos lá.
Então, você vai ver o Organize as Ideias ali e dar uma olhadinha sobre as funções de trabalho que essas pessoas desenvolviam, beleza, gente? Até daqui a pouquinho para o nosso quarto tópico muito interessante, muito jóia, beleza?